Fala, povo, beleza? A coisa tá realmente ficando feia. Bom, para falar um pouquinho aí sobre o coronavírus, infelizmente a gente fala coronavírus aqui no YouTube e o YouTube tem tanto desmonetizado os vídeos quanto restringido a propagação deles, então não coloquei isso no título, mas vamos ver o que acontece. Estamos tentando aqui passar informações. Ontem tivemos uma notícia de que o ciclismo esportivo está proibido na Espanha, assim como na Itália. As autoridades estão pedindo para que os ciclistas fiquem em casa para, além da questão do distanciamento social para a contenção do vírus, também evitar que em casos de acidente eles tenham que ir para o hospital, e os hospitais já estão absolutamente abarrotados. Então, é bastante complexo. Você tem cerca de 100 ciclistas profissionais que vivem na Espanha e precisam treinar, e está todo mundo utilizando o Zwift para conseguir fazer os seus treinamentos. O calendário do ciclismo, de um modo geral, foi arrasado pelo coronavírus. Eu até abri aqui a lista de provas que foi cancelada, eu ia ler para vocês, mas é tanta prova que realmente está complexo aqui. Os grandes destaques que já foram cancelados, você tem Milan-San Remo, Flash Wallonne, Paris-Roubaix foi adiada, o Tour of Flandres foi adiado, enfim, o Giro de Itália foi adiado. Então você realmente tem aí as provas mais importantes do mundo até o momento ou canceladas ou adiadas. Até o Diego Ulissi, ciclista da Team Emirates, ele fez uma declaração dizendo que eles têm que começar a pensar que possivelmente toda a temporada do ciclismo de 2020 seja cancelada, né, por conta dessa quantidade de medidas que estão sendo tomadas para conter o coronavírus. Eu fiz um vídeo com o Luciano Lourenço, que é um grande amigo nosso, e ele está trabalhando na força-tarefa de contenção do coronavírus aqui em Brasília, e aí a gente conversou um pouco sobre a doença e para tentar entender o que está acontecendo. A Espanha, deixa eu até abrir aqui o site que eu verifico que tem a compilação das informações da Organização Mundial da Saúde. Nós estamos agora com 194.750 casos, já foram 7.800 mortes, ele continua com a taxa de mortalidade de 3,7, mais ou menos, o vírus, entre os casos registrados e a quantidade de mortes. A Itália está em segundo lugar, atrás da China somente. O grande problema é que a China, enquanto está tendo 20 novos casos por dia, num total de 80 mil casos, a Itália está com 31 mil casos, mas está tendo 3.500 casos por dia. Então a Itália está crescendo muito, tem muita gente morrendo, você está com 350 mortes por dia. Na Lombardia você não tem mais leitos de UTI, até ver aqui embaixo quais são os locais, olha aqui, ó. Em Bérgamo, que está na região da Lombardia, você não tem mais camas de UTI, enfim, o sistema de saúde lá está realmente entrando em colapso. Aqui no Brasil nós tivemos a primeira morte, um homem de 62 anos, morador de São Paulo, aparentemente ele tinha algumas complicações, que ele era diabético e hipertenso, e essas são duas das coisas que pioram a situação do coronavírus. Então, tá bem complexo. Voltando para a primeira notícia lá na Espanha, a única exceção que você tem é para se você estiver utilizando a bicicleta como meio de transporte, ou para fazer compras, ou para ir para o trabalho. Mas qualquer outro uso da bicicleta está suspenso e sujeito a multa. Então, na Itália também está parecido com isso. Então, realmente, as medidas estão cada vez aí mais extremas para tentar conter o vírus. A Espanha, eu falei aqui dos números da Itália, a Espanha está em quarto lugar, com 11.409 casos. Só hoje você teve mais 1.467 casos e você está hoje também com 168 mortes.
A Espanha hoje está com 510 mortos no total, enquanto a Itália está com 2.500 mortos no total. Então, bom, algumas outras coisas interessantes é que interessantes assim, né, curiosas. Por exemplo, a UADA, ela está monitorando a distância entre os testes antidoping, porque como boa parte dos países está fechando as fronteiras, os especialistas da UADA não estão podendo transitar entre os países para fazer os testes antidoping em todos os ciclistas. Então, isso está complicado para eles de acompanhar. O Bradley Wiggins falou que essa pandemia, né, do coronavírus pode ser devastadora para a rotina dos atletas. Por que isso? Porque se você pega um ciclista profissional, ele quase não treina, ele só compete. Eles têm competição praticamente todas as semanas. Então, que nem o Van der Poel publicou, fez uma entrevista falando, tá, a gente está treinando para quê? Né? Então, o calendário de competição desses atletas, principalmente no ciclismo de estrada, no mountain bike você tem gaps maiores, mas no ciclismo de estrada você tem competição praticamente todas as semanas. Então, os caras ficam absolutamente sem objetivo. Então, muitos estão fazendo treinos indoor. A Mitchelton Scott, tem participado de competições no Zwift, então ela tem buscado isso daí e tá complicado. Vamos ver o que acontece. Alguns eventos aqui no Brasil já começaram a ser adiados e, enfim, tá bem complexo, as coisas estão evoluindo muito rápido, né? A UCI pediu o cancelamento de todas as provas internacionais até dia 3 de abril, então realmente está difícil de entender aonde que isso vai parar. Né? Ainda não tivemos notícias sobre Tour de France, nem Giro de Itália, e sobre as Olimpíadas também não teve nenhuma confirmação, se vai ser cancelado, adiado, enfim. Mas enfim, temos que ir aí analisando tudo isso, mas tá tenso, né? Coisa que nunca aconteceu na história aí, tantos cancelamentos. Acho que a última vez que, por exemplo, um Giro de Itália teve alguma alteração foi na Segunda Guerra Mundial. Então, realmente é algo de proporções um pouco diferentes do que a gente está acostumado, né? Bom, mas é isso, só para trazer essas informações aqui para vocês. E fiquem em casa, evitem muito contato social por enquanto, por mais que as pessoas jovens não estejam no grupo de risco com relação a essa doença, ainda assim podem apresentar algumas complicações, é mais raro, mas existe a possibilidade, e também você pode estar colocando em risco a vida dos seus familiares. Então, vamos tomar cuidado, ainda não se sabe exatamente o que é essa doença, o que realmente vai acontecer com todo mundo, quando é que isso vai começar a dar uma esfriada, mas por enquanto a coisa está muito ativa, então vale a pena tomar os seus cuidados, beleza? Então é isso, galera. Abraço para vocês, se inscreva no canal, like no vídeo, ajuda a gente a divulgar, continuar aqui produzindo nossos conteúdos e a ficar mais relevante no YouTube e tudo isso, beleza? Abraço, galera. Falou, tchau.